Senhor, meus irmãos, vamos dar início nesse momento a mais uma escola bíblica dominical. Aqueles que nos acompanham, esses são os irmãos que nos acompanham agora em oração, já iniciados esse período. Maravilhoso Deus eterno Pai, Deus Santo, Deus Forte, Deus Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós exaltamos e agradecemos o Teu santo nome, Senhor, por esta manhã, Pai, que o Senhor nos deu esse dia, que o Senhor nos permitiu acordar, Pai, que o Senhor nos deu esse dia maravilhoso, Senhor, e nos oportuniza estar na Tua casa, Pai, para aprender um pouco mais de Ti. Nós pedimos a Ti neste momento, Deus, que o Senhor abra nossas mentes, abra os nossos corações, Senhor, que a palavra que vai ser ministrada, Pai, que encontre em nossos corações solo fértil, Pai, e frutifique em Deus, meu Pai, a cada dia. Senhor, abençoe cada irmão que está nos ouvindo, da sua casa, do seu trabalho, onde quer que eles estejam, Pai, que o Senhor seja com eles neste momento. Paizinho querido, o Senhor é bem-vindo neste lugar. Espírito Santo, seja conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, hoje a lição da Escola Bíblica é a lição de número 4. Nós vamos dar continuidade aqui ao estudo da carta de Paulo aos Efésios. Já falamos um pouco dos primeiros versículos, as riquezas que o Senhor preparou para nós. Na última aula foi ministrado sobre eleição e predestinação. E hoje o título da lição número 4, que está datada para 26 de abril de 2020, é a iluminação espiritual do crente. O texto áureo está em Efésios, capítulo 1, versículo 17, que diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A verdade prática da lição é: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Leitura bíblica em classe, meus irmãos. Para quem tem a revista, Efésios capítulo 1, versículos 15 a 23. Efésios capítulo 1, versículos 15 a 23, que diz assim: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza de seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força de seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Os irmãos, como disse, o título da lição é a iluminação espiritual do crente. Nós vamos perceber aqui que esses primeiros versículos ainda da carta de Paulo aos Efésios, a partir do versículo 15 ao 23, o apóstolo Paulo, que lá no início dos versículos 3 ao 14, estava detalhando quais são as riquezas que o Senhor nos preparou, o Senhor nos deu após a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário e ressurreição. Agora, na sequência, a partir do versículo 15, ele está novamente exaltando a Deus por tudo isso, mas sobretudo ele está orando e solicitando, pedindo a Deus que Ele nos dê entendimento espiritual para que possamos compreender essas riquezas, essas bênçãos. Afinal, sem a revelação do Espírito,
Sem a revelação espiritual, é impossível ao homem entender e compreender essas bênçãos, essas riquezas. O apóstolo Paulo está aqui tratando, primeiro, externando a sua alegria pela nossa eleição, pela nossa predestinação, pela nossa filiação e pelo dom que o Espírito Santo concede aos crentes. O Espírito Santo que é o responsável por nos fazer compreender as bênçãos que Ele falou para nós. Sem essa iluminação, meus irmãos, é impossível entendermos tudo, toda essa riqueza, e não só a riqueza que já nos está posta, mas a esperança que temos de uma redenção futura, aquilo que ainda vai acontecer. Faço uma pergunta para os irmãos que nos acompanham: é possível ao homem, você consegue compreender todas as riquezas que Deus preparou para nós? É possível ao entendimento humano limitado e físico, mundano, entender, compreender todas essas riquezas, todas essas bênçãos? Eu acredito que não, meus irmãos. Até para nós que somos crentes, lavados e remidos do sangue do Senhor, às vezes temos dificuldade de compreender uma coisa ou outra. Às vezes temos dificuldade de compreender um plano ou outro divino. Imagine para quem não tem a revelação do Espírito. Então, é necessário que tenhamos um ensinamento divino para a compreensão. E aí nós vamos ler aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15, diz assim: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Aqui aos Coríntios, Paulo está dizendo o seguinte: o homem natural não consegue entender, porque de fato, meus irmãos, se analisarmos bem, o Evangelho é uma loucura. Se formos pensar sem fé, é uma loucura. Impossível acreditar nisso, impossível cair nessa falácia de Evangelho se não for pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo não nos revelar e Jesus Cristo não alcançar, a graça de Jesus não alcançar o coração do homem, é impossível entender a loucura do Evangelho. Afinal, quem vai compreender que era necessário que um homem morresse em sacrifício de todos? Ninguém vai compreender isso, mas pela iluminação do Espírito Santo, que nos confere fé em Jesus Cristo, nós podemos entender. O próprio falando aos discípulos ali na sua consolação aos discípulos, no capítulo 14 de João, a gente lembra que os discípulos estavam todos preocupados porque Jesus ia morrer, ia deixá-los, então eles estavam ali no momento em que Jesus mais precisava de apoio. Na verdade, era ele quem estava apoiando os discípulos. E aí no capítulo 14, versículo 26, Jesus diz assim aos discípulos, no 25 e 26, ele diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Portanto, irmãos, essa é a obra, uma das obras do Espírito Santo em nossas vidas. A necessidade de nos fazer entender, de iluminar as nossas mentes para que possamos entender essa verdade do Evangelho. Também me recordo agora do apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, quando ele diz que o Evangelho foi pregado, não foi ensinado por homens, mas revelado pelo próprio Jesus Cristo, obviamente por meio da ação do Espírito Santo. Portanto, sem a iluminação espiritual, e é isso que o apóstolo Paulo está tratando aqui nos primeiros tópicos, nos primeiros versículos, nós não conseguimos entender, não conseguimos compreender essas riquezas. O desejo do apóstolo Paulo, portanto, quando ele diz que está orando para que nós possamos compreender, é que
o Espírito Santo nos ilumine para que nós possamos entender, compreender as bênçãos de Deus e nos alegrarmos, como Ele está alegre, como Ele está feliz. Ele diz assim, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Portanto, a vontade do apóstolo Paulo e a vontade do nosso Senhor é que nós possamos compreender, meus irmãos, possamos entender as bênçãos que o Senhor nos deu. Já, repito, falamos dessas bênçãos a partir do versículo 3 até o versículo 14. Quais foram essas bênçãos que o Senhor nos deu? E agora nós precisamos entendê-las, guardá-las nos nossos corações e nos alegrarmos disso, porque aí nós conseguiremos ter a paz que o Espírito Santo nos deixa. Como o próprio Jesus diz lá no capítulo 14 também de João, que ele diz: a minha paz vos dou. Essa paz é conferida quando nós conseguimos entender as bênçãos que o Senhor preparou para nós e compreender que tudo que acontece nesse mundo é passageiro, é temporário. Ainda que você viva 80, 90, 100 anos, não é nada comparado à eternidade, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. É por isso que o cristão que compreende tudo isso, ele carrega a paz de Cristo. Nada pode abalar. É verdade que às vezes se entristece, fica cabisbaixo, mas no fundo ele se alegra. No fundo ele se alegra porque sabe que há algo preparado para nós, há um lugar preparado para nós. Há esperança que Jesus nos conferiu na cruz do Calvário. Ela alcança os 3 pontos do tempo. Ela alcança o passado, alcança o presente e alcança o futuro. No passado, Deus nos chamou. No passado, Deus nos escolheu. Deus nos deu a possibilidade de ser chamados seu filho. Ele nos justificou, apagando, perdoando os nossos pecados. Então, no passado, Ele operou assim em nossas vidas. No presente, Ele opera nos auxiliando a viver uma vida de serviço e de santificação. Afinal, irmãos, o Evangelho, assim que nós conhecemos e somos chamados, não podemos mais viver a vida que vivíamos anteriormente. Temos que viver uma vida, primeiro, de santificação, primeiro, de renúncia, segundo, de serviço do reino, serviço no reino ao reino. E o futuro, meus irmãos, que é a esperança vindoura, aquilo que nós ainda iremos receber, a participação gloriosa com Jesus no futuro, oportunidade em que nós poderemos vê-lo como Ele é. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, o próprio Jesus diz assim, no capítulo 25, versículo 34, ele diz o seguinte: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Portanto, temos essa esperança, a esperança de participar gloriosamente com Jesus em seu reino, a esperança que Deus nos deu, a esperança que o Senhor nos garantiu, Jesus Cristo nos garantiu, não só na sua morte, mas sobretudo na sua ressurreição. Portanto, irmãos, nossa esperança está abarcando o passado, o presente e o futuro. As riquezas que Deus já nos deu no presente, já falamos anteriormente, que estão aí a partir do versículo 3 até o versículo 14. Mas vou lembrar-vos aqui de 11, irmãos. O dom do Espírito Santo. Não há riqueza maior para o homem natural do que receber o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos fará compreender, nos fará entender, nos dará comunhão com Deus, nos alertará, nos constrangerá nos momentos que for necessário. Nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Tudo aquilo que nós não poderíamos alcançar sozinhos, nós conseguimos por meio do sacrifício de Jesus Cristo.
Pois bem, irmãos, no tópico 1 da lição, é basicamente isso que o apóstolo Paulo nos ensina. A sua vontade de que o Espírito Santo nos ilumine e possamos entender e compreender todas as bênçãos que o Senhor preparou para nós, e através disso nós possamos nos alegrar sempre, estar sempre felizes com Deus, porque afinal de contas Ele jamais nos decepciona. Tópico 2, ele está intitulado de A Sobreexcelente Grandeza e Força do Poder Divino. No poder de Deus, a gente sabe, nós não conseguimos compreendê-lo de forma plena, de forma completa, porque a nossa mente, irmãos, é limitada. Nenhum poder humano é suficiente ou é comparável, na verdade, ao poder de Deus. Nenhum de nós tem o poder de fazer, por exemplo, as coisas aparecerem com o poder da nossa palavra. Jamais. Nosso poder é totalmente limitado, o poder humano é totalmente limitado, mas o poder divino é excelso, é grandioso. Então, nós, com a nossa mente, nós podemos imaginar, nós podemos compreender em partes o poder de Deus. Então, o apóstolo Paulo está orando também para que o Espírito Santo nos faça compreender esse poder. O poder que é, como a revista chama, sobreexcelente. Ele é grandioso, grandioso. Olha só o que diz aqui, que nos ensina aqui a revista. A palavra sobreexcelente é traduzida do grego upérgalo, que na forma adjetiva significa extraordinário, ou seja, é aquilo que foge do comum, é aquilo que está além do natural. A natureza por si só tem um poder. Se a gente pensar no poder das ondas de um mar, por exemplo, é um poder absurdo, mas nada se compara ao poder de Deus. Afinal, pelo poder dele, ele criou todas as coisas, irmãos. Dá para imaginar com a palavra tudo isso que está na Bíblia, tentando nos fazer compreender, é só uma forma que Deus encontrou de fazer essa mente nossa limitada enxergar alguma coisa do seu poder. Mas dá para imaginar, irmãos, com o poder. Imaginemos um homem fala, haja luz, e a luz acontece. Haja água, e a água acontece. Vou criar agora os animais, e os animais aparecem do nada. Isso não dá para compreender. Não dá para comparar o poder de Deus, porque a Ele todas as coisas estão sujeitas e Ele não está sujeito a nada. O poder de Deus não está sujeito a nada, senão a própria vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo está orando para que o Senhor nos faça compreender esse poder. O termo aqui, irmãos, poder, vem do original dínamos, que indica feitos miraculosos, feitos incomuns. Aquilo que está fora do comum é o que é feito pelo poder de Deus. E o que o apóstolo Paulo está dizendo? No capítulo 1, versículo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, aquela passagem da ascensão messiânica, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. O próprio Jesus dizendo que nós receberíamos poder também, poder do alto, com a descida do Espírito Santo, que se cumpriu aqui em Atos 2. É óbvio, meus irmãos, que o poder de Deus é totalmente incomparável, como eu vim dizendo, mas nós recebemos porção, uma parte, digamos assim, uma amostra desse poder de Deus. O próprio Jesus disse que pelo Espírito Santo nós teremos poder. Poder de quê? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não em nosso nome, mas poder de, em nome de Jesus, realizar milagres. Poder em nome de Jesus
expulsar demônios. Poder, em nome de Jesus, pregar o Evangelho e esse Evangelho alcançar as pessoas. Esse é o poder que nos foi conferido. Ninguém aqui, em nome próprio, ainda que pelo poder do Espírito Santo, vai poder operar qualquer coisa. Mas Jesus nos conferiu a graça de, em seu nome, operar milagres, em seu nome expulsar demônios, em seu nome pregar o Evangelho, e esse Evangelho mudar a vida das pessoas. No item 2 do tópico 2, eu vou ler o que a revista diz, que aqui está bem esclarecido. Ele diz assim: na sentença segundo a operação da força do seu poder, que está em Efésios 1,19, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos concordes entre si. Primeiro, ele usa a palavra operação, que é tradução de energia e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade, ou seja, não um poder que operou no passado, mas um poder que continua operando dia a dia em nossas vidas. Segundo, a expressão força vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade, uma força intensa, uma força constante. E terceiro, iscos, que indica o poder inerente de Deus, ou seja, um poder que é atribuível somente a Deus. Ninguém mais pode ter esse poder. Então, esses 3 termos o apóstolo Paulo utiliza para que nós possamos compreender a particularidade desse poder de Deus, poder incomparável. No tópico 3, irmãos, da revista, o escritor nos lembra aqui que, ainda em Efésios, o apóstolo Paulo nos dá o exemplo de Jesus Cristo, para que nesse exemplo do próprio Jesus, nós possamos nos alegrar e ver garantido que o Senhor também operará em nós. Ele diz assim: Jesus é a primícia dos que dormem. No versículo 20 ele diz: o qual exerceu ele em Cristo entre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. A ressurreição de Cristo, irmãos, entre outras coisas, aquilo que nos difere de muitos outros religiosos. A fé que Cristo ressuscitou é fundamental à nossa fé. Se Jesus, irmãos, não tivesse ressuscitado, toda a nossa fé estaria morta, toda a nossa fé estaria perdida. A ressurreição de Cristo nos diferencia, porque há vários e inúmeros líderes por aí, todos mortos, mas nós cremos que Jesus ressuscitou ao 3º dia e está vivo, aguardando o momento de vir buscar a sua igreja. Então a ressurreição de Cristo é base fundamental. Se Cristo estiver morto, irmão, toda a nossa fé está perdida, mas cremos indubitavelmente que Ele está vivo, que Ele está à direita de Deus. Então, Ele foi ressuscitado pelo poder de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 20 a 22, aqui quando Paulo fala, ele dá bem uma descrição da ressurreição de Cristo, versículos 20 a 22 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Portanto, Deus operou em Cristo o seu poder sobre a morte, fazendo-o ressuscitar. E aí, esse mesmo poder que operou em Cristo é o poder que vai operar em nós também, ressuscitando aqueles que já dormem e não permitindo a morte àqueles que eventualmente estejam vivos na segunda vinda de Cristo. Portanto, quando nós lemos na Bíblia que Jesus, como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, sendo Ele a primícia dos que dormem, significa que
Ele, sendo o primeiro ressuscitado, pelo poder de Deus para a ressurreição eterna, ele é a primícia, ele é o primeiro. E esse mesmo poder é o que vai operar em nós. Portanto, Jesus é o nosso exemplo. Primeiro, porque ele é a primícia dos que dormem. Segundo, porque ele foi elevado à direita de Deus. Lugar de honra, meus irmãos. Se nós pensarmos no reino, quem está à direita do rei está ocupando um lugar de honra. É por isso que, se nós formos lembrarmos da mãe, a mãe de Tiago e João, salvo engano, quando ela vai fazer o pedido a Tiago e João, com certeza, lá em Mateus 20, quando ela vai fazer o pedido a Jesus, ela pede o quê? Jesus, que cada um dos meus filhos esteja um ao seu lado, outro do outro lado, porque ela queria ver Tiago e João ocupando lugares de honra no reino. Então, quando Jesus é ascendido aos céus, sobe e está à direita de Deus, é a exaltação do Filho, é a conferência de honra ao Filho, porque está à direita do Pai. E Estevão viu, a gente vê lá em Atos capítulo 6 ou 7, acho que 7, Estevão, quando ele vai morrer, ele diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Portanto, Jesus está lá. Então, essa honra que Jesus recebeu, nós também receberemos. Ele foi exaltado sobremaneira. É por isso que em Filipenses capítulo 2, versículo 15, versículo 5, Paulo nos chama a seguir o exemplo de Deus, dizendo: rogo-vos, amados, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou e se fez homem, servo, e achado na forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. E aí vem a exaltação, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa exaltação só o Filho do Homem tem, a exaltação de ser reconhecido como o Filho unigênito de Deus, a exaltação que ele não teve quando veio aqui na terra, que foi morto, que foi crucificado como um criminoso. Mas um dia, a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, é o Rei dos Reis, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Essa exaltação de Jesus hoje, à direita de Deus, ela nos dá a esperança de que um dia participaremos também com Deus e o Senhor Jesus na glória. E aí, por fim, irmãos, o apóstolo Paulo diz que, no versículo 21 e 22, que Jesus está acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então Jesus está sobre todas as coisas, sobre principados e potestades, sobre o bem e sobre o mal. Tudo está sob os seus pés. E o apóstolo Paulo diz que ele, e para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja. Jesus é o cabeça da igreja. E sendo ele o cabeça da igreja, nenhum mal pode vir sobre nós. Ele, quando estava ali conversando com Pedro e seus discípulos, ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam sobre nós. E por quê? Porque a garantia que nós temos é Ele. A garantia que nós temos é sobre o seu poder. A garantia de que a igreja, em sua função evangelística, jamais será derrotada pelas portas do inferno, porque o Senhor
é quem nos garante essa vitória. Em resumo, irmãos, a revista quer nos passar essa lição, a lição de que nós precisamos entender e compreender como Jesus tem nos abençoado e alegrarmos na garantia de que Ele vai voltar para nos buscar. Eu vou só ler a conclusão, que diz assim: embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia. Portanto, meus irmãos, nessa primeira lição, eu agradeço aos que puderam acompanhar. Na próxima lição, nós falaremos sobre libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Todas as bênçãos que o Senhor tem nos conferido, nós podemos extrair aqui da carta de Paulo aos Efésios. Agradeço aos irmãos, peço àqueles que podem para que nos acompanhem em oração, para darmos encerramento nesse período. Maravilhoso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que temos e tivemos de estar aqui na Tua casa, para aprender um pouco mais de Ti, Senhor, compreender qual é a Sua vontade em nossas vidas, Pai. Nós pedimos neste momento, Senhor, como o apóstolo Paulo pediu, ilumine as nossas mentes e os nossos corações, Pai, para que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor fez por nós e aquilo que o Senhor ainda fará. Deus continua conosco, o Espírito Santo continua conosco, nos dando uma vida abençoada, Pai, iluminada pela Tua presença. Dá-nos uma tarde de domingo abençoado, um almoço abençoado, Senhor, e continua conosco. Nós te aguardamos, Pai, até a Tua vinda. Em nome de Jesus é o que nós pedimos e agradecemos. Amém.